Olá, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 6 do sexto ano. A primeira atividade, são 3. A primeira atividade fala aí sobre o Reino Franco e sobre o rei Clovis, que governou de 466 a 511. Bom, os francos viviam nessa região que está em amarelo no mapa e que hoje é praticamente a região do país França. O nome França vem de origem dos francos aí. Bom, o rei Clovis é esse que aparece no centro dessa imagem, e essa imagem representa o que é principal sobre o governo de Clovis, que é que ele foi um dos primeiros dos reinos germânicos que se converte ao catolicismo. Aí a gente não está falando converter ao cristianismo, ele se converte ao catolicismo. Há uma pequena diferença. Por quê? Porque há uma união entre o poder político de Clovis e o poder político e econômico nascente que começa a crescer em relação aos bispos, que está aí nessa imagem representada por esse senhor velho aí e com o que despeja água na cabeça de Clovis. E essa união é benéfica para os dois. Por quê? Clovis, com o apoio da igreja, ele legitimava o seu poder e ele unificava o seu reino, convencendo as pessoas que ele era um rei perante os homens e perante Deus. A igreja, por outro lado, com o apoio dos francos, ela se consolida como um poder e, além disso, ela expande o cristianismo para além do território que ela já havia expandido, né? Bom, a resposta fica então. Clovis se converte ao cristianismo como uma aliança política com os bispos da Gália, de modo a fortalecer e legitimar seu governo, que já era unificado. Dessa forma, tanto a Igreja Católica quanto o rei saíam mais fortes. A atividade número 2, que também está na página 70, dá sequência à história do Reino Franco, contando que após a morte de Clovis há um período de divisão entre os herdeiros que acaba enfraquecendo o poder do rei. Esse enfraquecimento diminui quando a dinastia carolíngia sobe ao poder e principalmente quando sobe ao poder Carlos Magno. Aí a questão pede para a gente pesquisar algumas características do reinado de Carlos Magno. Bom, o que foi o reinado de Carlos Magno? Olhando novamente o mesmo mapa, o reino dos francos era apenas o que está em amarelo. Carlos Magno avança, ele expande, conquistando novas terras, que são essas que estão em rosinha. O que está em verde eram territórios que deviam obediência ao reinado, ao reino do Carlos Magno. E o que a gente pode falar do reinado dele? Primeiro, há uma padronização do sistema de moedas, usando aí moedas de prata. Depois, a restauração do poder de alguns tribunais, uso de documentos escritos, criação de diversas escolas, essas escolas sempre ligadas ao poder do cristianismo, sempre ligado ao pensamento cristão. Observem que a imagem de Carlos Magno que ficou é também cheia de símbolos católicos, como na sua coroa há uma cruz, na sua mão também há uma cruz. E compilação de textos antigos, textos gregos e romanos, que eram compilados em monastério, então também sobre o domínio da Igreja Católica. E aí, o que a gente pode falar sobre o reinado de Carlos Magno? Carlos Magno faz algumas reformas administrativas que ajudam na organização do seu império. Quais? Ele dá poder aos nobres. Como ele não tinha grandes funcionários, ele permite que os condes, os marqueses e os duques formam regiões administrativas, passam a administrar e a ter um poder sobre aquela região. Bom, ele cria uma sede fixa, permitindo que construa-se ao redor do seu palácio toda uma corte que o devia obediência e gravitavam ao seu redor, e faz também um centro de estudos. Durante o seu reinado, há uma aliança profunda com a Igreja Católica e um grande desenvolvimento comercial. Daí vem a cunhagem de moedas. É no seu governo que o feudalismo começa a se formar, tanto pelo poder dos nobres, quanto pela construção do pensamento dos servos, que aí começa a se construir uma classe social que estava ligada à terra e que estava ligado também ao poder desses nobres, né? E aí fica assim a resposta. A atividade número 3, que é a última aí da semana 2 do PET 6, que tá acabando.
Do que ela fala? Fala dos outros povos germânicos que não são os francos, que são aqueles que estavam ao redor e formavam, na verdade, a maior quantidade dos povos germânicos. Bom, e aí pesquisando aí, como fica a resposta? Os germânicos não se organizavam em estados, mas em tribos. Eles não tinham um governo centralizado assim. Respondemos a primeira. Segundo item, como obtinham seus alimentos? Entre as principais atividades econômicas destacavam-se a agricultura do trigo, cevada, centeio, legumes, etc., e a agricultura de bois e carneiros. Respondida a segunda. Terceira, como estava organizada a sua sociedade? A estrutura básica era a família monogâmica. O que isso significa? É uma família que tem um casamento entre um casal, não é permitido que o homem case mais de uma vez, nem que a mulher case mais de uma vez, cujo poder absoluto era confiado ao pai. Respondendo a terceira. A quarta, como eram suas leis? Não existiam leis escritas. Entre os germânicos, antes do início das grandes migrações, normas jurídicas escritas, ou seja, era tudo passado oralmente. Por último, como eram suas crenças? Os germanos adoravam as forças da natureza, trovão, sol, raio, aí ligado aos aqueles deuses nórdicos que são super famosos aí, né? Que é Thor, Odin. É isso. No começo do vídeo, falei com vocês que a semana 2 tinha 3 atividades, mas foi erro meu. Na verdade, são 4. A quarta estava escondida na página 71. Não tem problema, vamos fazer ela aqui agora. Já que nós estudamos um pouquinho sobre os germânicos e sobre os romanos no outro PET, supostamente, a gente consegue responder esse quadro aí facinho, né? A economia dos romanos era o comércio e a agricultura, dos germanos a pecuária e a agricultura. Os romanos eram organizados em classes sociais hierarquizadas, os patrícios e os plebeus. Já os germanos tinham uma sociedade patriarcal, não dividida em classes sociais hierarquizadas. Os romanos eram centralizados na figura do imperador. Os germanos não eram centralizados, se dividiam em... Os romanos eram cristãos, isso já no final do Império Romano, durante uma grande parte da história de Roma, os romanos foram politeístas, mas o que o Pet está considerando é o final do Império, e os germanos eram politeístas. Então agora realmente acabamos, e aí se você gostou do vídeo, dá seu like, compartilha com o pessoal.